começar pelo péssimo exemplo que vem do STF, faz pouco caso da democracia e do poder legislativo. Ele sim, antidemocrático, parece até querer premiá-lo pelos seus abusos, pelas perseguições que fazem, pelas chantagens que fazem. O deputado Marcel Van Hatten expressou sua opinião sobre o julgamento do Supremo Tribunal Federal, referente à denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o denominado Núcleo 2 do suposto plano de golpe de Estado, caracterizando-o como um jogo de cartas marcadas. Outros parlamentares também se pronunciaram. O deputado Carlos Jordi afirmou que os ministros Barroso e Alexandre de Moraes necessitam de tratamento e internação e que o rei está nu, enquanto o deputado Kim Kataguiri diz que a Câmara está submissa ao Judiciário. Veja. Vim do Supremo Tribunal Federal, onde pela primeira vez assisti presencialmente a uma sessão, nesse caso da primeira turma, de julgamento. Na verdade, uma sessão de admissibilidade da denúncia do Procurador-Geral da República contra diversos supostos golpistas. E eu estive lá porque fui arrolado como testemunha por Felipe Martins, um dos denunciados, e juntamente com ele e seus advogados, outros advogados lá estavam, assisti a uma sessão que me deu profunda tristeza, senhor presidente. Profunda tristeza. Eu me pergunto como deixamos chegar a este ponto. Como a sociedade brasileira, incluindo a imprensa, incluindo as demais instituições, poder legislativo em especial, deixou chegar a esse ponto. Porque é triste ver um Supremo Tribunal Federal fora do controle. Um poder que não tem nenhum controle sobre si, perde o controle. E é isso que eu vi lá hoje, com muita tristeza, senhor presidente. Eu vi ministros do Supremo Tribunal Federal que criticavam no passado, quando advogados ou quando membros de outras instituições, atitudes que hoje chancelam, apoiam. A falta de acesso aos autos dos advogados, aliás, a falta de acesso ao celular, que não apenas os advogados, mas inclusive eu, como deputado federal, fui submetido. Ao chegar lá no tribunal, pela primeira vez mandaram lacrar todos os celulares de quem entrava para assistir àquela sessão de julgamento. Eu registro isso aqui na tribuna e farei uma reclamação formal à presidência da casa, assim como os advogados fizeram à OAB, desse verdadeiro absurdo do Supremo Tribunal Federal, da primeira turma, nesse caso, presidido por Zanin. Por isso, senhor presidente, eu não tenho mais muito a dizer, a não ser que percebi que são cartas marcadas a serem jogadas agora no Supremo Tribunal Federal, nesse exato instante. Não tenho medo de errar, de que Felipe Martins será denunciado. Não tenho medo de errar, de que, apesar de ainda em curso, tudo ali já está decidido, a sentença já está escrita. O desespero dos advogados que tentam buscar a verdadeira justiça é nítido nas suas comunicações, nas suas manifestações. E eu, portanto, peço tolerância, senhor presidente, para poder encerrar essa manifestação. Volto daquele plenário do Supremo Tribunal Federal triste porque vi homens que têm descumprido a lei e a Constituição, julgando homens que, ao que tudo indica, não têm nada a temer ou não deveriam ter nada a temer porque crime não cometeram. Sequer poderiam estar sendo julgados por não terem foro privilegiado lá no Supremo Tribunal Federal. Não podemos, para concluir, presidente, deputado. Não podemos nos omitir como sociedade, muito menos como o parlamento que representa a sociedade. Mas, infelizmente, é a omissão, repito, de imprensa, muitas instituições, inclusive aquelas que no passado tantas críticas fizeram às injustiças, ou não, mas fizeram críticas no poder em Brasília, e esse próprio parlamento, esses todos que hoje se silenciam, são, sem dúvida nenhuma, autores desse. O Supremo Tribunal Federal vem se excedendo, vem cometendo abusos de autoridade e arbitrariedades,
Mas o que aconteceu nos últimos 7 dias é sintomático e demonstrou claramente a ditadura que nós vivemos no Brasil, o manicômio jurídico que nós estamos vivendo. No dia 15 de abril, terça passada, a Justiça da Espanha negou a extradição de Oswaldo Eustáquio, que é um jornalista que está sendo perseguido pelo ministro Alexandre de Moraes por ter feito críticas ao STF. Ato contínuo, no mesmo dia, por birra, ministro Alexandre de Moraes negou a extradição de um traficante para a Justiça da Espanha, alegando violação ao princípio da reciprocidade. Eu gostaria de saber quais são as equiparações de condutas entre um traficante e alguém que fez críticas ao STF. Aí no dia 20 de abril, nesse domingo, saiu uma matéria da The Economist falando sobre os excessos que vêm sendo cometidos pelo STF e fazendo duras críticas ao ministro Alexandre de Moraes, um ministro que rasga a Constituição rotineiramente. Aí Barroso, presidente do STF, deu chilique e fez uma defesa enfática à atuação do STF, dizendo que o STF atua de forma ativa, como se o STF pudesse atuar de forma ativa, violando inclusive o princípio do juiz natural e o princípio em que o juiz ele deve agir por provocação, violando o princípio da inércia do judiciário. E fez uma defesa de Alexandre de Moraes, em que ele disse que o ministro defende, atua com empenho e coragem, com apoio de todo o tribunal e não individualmente. E aí vejam só, ontem, dia 21 de abril, o ministro Alexandre de Moraes determinou que Felipe Martins, caso ele seja filmado no seu julgamento ou nos arredores de Brasília, ele pode ser preso. Isso não é ele, não seria ele fazendo um vídeo, mas se ele for filmado por terceiros, ele pode ser preso. E hoje, inclusive, o próprio STF coletou os celulares de jornalistas e de todos que estavam presentes no julgamento no STF contra Felipe Martins, que está sendo julgado por ele ter ido para os Estados Unidos quando nunca foi. Um julgamento de um tribunal de exceção fazendo uma covardia contra uma pessoa que nunca saiu do país. Isso é inacreditável o que nós estamos vivendo. É um manicômio jurídico, um hospício, e que inclusive nesse hospício tem 2 pessoas que precisam de tratamento. Barroso, porque é um narcisista patológico, e o ministro Alexandre de Moraes por sadismo. Eles precisam ser internados. Isso me lembra muito, sabe o quê? Aquela fábula, aquele conto da roupa nova do imperador ou a roupa nova do rei, em que todos aplaudiam as vestes invisíveis do rei, vestes que ninguém podia ver, mas diziam que os incompetentes e os burros eram os que não poderiam ver. Então todos ficavam aplaudindo as vestes invisíveis do rei, até o momento em que um menino aponta e fala para ele: ué, o rei está nu, o imperador está nu. E aí ele é desmascarado, a farsa cai por si só. E aí o rei, pomposo, continua desfilando, continua arrogante, ciente da sua situação, mas arrogante demais para recuar e admitir que estava errado. E é o que nós estamos vivendo no país. Nós estamos vendo um Supremo Tribunal Federal que age ao arrepio da lei, que age com abuso de autoridade, e o Senado Federal finge que está tudo bem, finge que eles estão com as vestes da democracia, quando na verdade o que nós estamos vivendo é a pura ditadura. Poucos tinham coragem de apontar, mas hoje o mundo inteiro está vendo como na verdade o Brasil vive a ditadura do judiciário. Nós estamos aqui 22 de abril e a maior parte da pauta é exatamente a mesma desde o início das sessões esse ano na Câmara dos Deputados. Então, projetos de parlamentares, e muitos deles que nem são polêmicos, que nem tem grande discussão, que nem tem grande controvérsia, não avançam nessa casa, não são debatidos, não são discutidos, não são colocados oficialmente na pauta, mas nunca votados. Esses projetos, e está aqui, todas as semanas eu estou aqui
com a mesma pauta, com a mesma análise, com os mesmos pontos, e a gente não analisa os projetos de parlamentares. Agora, chega a demanda do Poder Judiciário, como é o caso agora que nós estamos votando essa conversão de cargos do Superior Tribunal de Justiça, aí a gente aprova a urgência, quando, diz o presidente da Câmara, a urgência agora era para ser exceção, era para ter um freio nas urgências, era para privilegiar as comissões, mas isso parece que não durou muito. A gente aprova a urgência para privilegiar os projetos do Poder Judiciário, especialmente de cortes superiores, e se submete a isso. No caso do projeto do Supremo Tribunal Federal, tem 16 milhões de reais. E esse plenário se submete a isso. Se submete a gente não avaliar e não aprovar projetos de deputados, mas fazer com que projetos do Poder Judiciário furem a fila. E a gente já teve várias desculpas aqui para as coisas não andarem nessa casa, que eu já estou cheio. Primeiro era Carnaval. Aí depois, semana passada, era Páscoa. Aí vem aqui 12 parlamentares em plenário. Aí antes disso tinha viagem para o Japão, estava todo mundo no Japão. Aí agora, essa semana, o pessoal vai para Roma. Então, nunca a gente vai parar e vai analisar projeto aqui nessa casa, nunca essa Câmara vai começar a trabalhar de verdade nessa sessão legislativa, nesse ano. E mais do que isso, também não é como se o Superior Tribunal de Justiça tivesse com muitas condições para exigir aprovação de projeto nessa casa. Recentemente, o STJ fez como o STF tem feito e atropelou a prerrogativa de legislar dessa casa. Essa tribuna, vejo aqui vários parlamentares já acompanhando a discussão com interesse, porque sabem que há o que dizer nesse momento sobre os abusos do Poder Judiciário e não há nada, deputado Osmar Terra, que justifique nesse momento nós estarmos votando criação de vara, de cargo, de aumento de privilégio, salário para o Poder Judiciário. Eu me espanto até com a insensibilidade dessa casa, a pauta inteira é sobre esse tema. Só aumento para o Poder Judiciário. Não dá. Não dá. Já se gasta demais, já se gasta mal, em particular no Poder Judiciário. E além de se gastar demais, se gastar mal, o Poder Judiciário ainda, a começar pelo péssimo exemplo que vem do STF, faz pouco caso da democracia e do Poder Legislativo. Eles sim, antidemocráticos, eles sim, agindo sempre em clara interferência neste parlamento. Por isso, senhor presidente, mantemos aqui o nosso posicionamento contrário a toda essa pauta, não apenas a este projeto, sem sequer adentrar no mérito, pois entendemos que o momento é absolutamente inoportuno e que esta casa perde a chance de fazer a crítica necessária a este outro poder. Em lugar disso, parece-se até querer premiá-lo pelos seus abusos, pelas perseguições que fazem, pelas chantagens que fazem contra parlamentares, mantendo parlamentares com medo por causa da perseguição abjeta que fazem. E o que fazemos? Em vez de enfrentá-los e confrontá-los, estamos aqui a premiá-los. É lamentável. Os deputados descreveram o tribunal como similar aos tribunais revolucionários, agindo sem controle externo, já que falta a ação do Senado da República em relação às ações do Supremo Tribunal Federal.